Continuando, então, as questões da prova da certificação. Como eu falei, tinha 3 questões de transição de estados. Uma era aquela questão do simulado, as outras 2 eram um diagrama. Eu não lembro exatamente o diagrama que tinha na prova, mas era mais ou menos o que eu vou mostrar agora. Eu tinha uma questão parecida com essa, não exatamente essa, mas parecida. E aí eu vou mostrar a lógica que eu usei para resolver. Se está certo ou não, não sabemos, né? Vamos saber se vai acontecer o resultado. Mas eu estou um pouco com medo de ensinar coisa errada, mas vamos lá. Aqui, ele sempre pedia o número mínimo de casos de testes. Se eu fosse falar o número mínimo de casos de testes aqui, eu diria que são 2. Ele pedia o número mínimo de casos de teste começando no primeiro estado e terminando no primeiro estado. Então aqui eu vou ter um caso de teste, né? A, B, C, A. E um outro caso de teste que é A, B, B, C, A. Então, aqui eu diria que eu tenho dois casos de teste. Então, seria essa lógica que eu usei. Se está certo ou não, não sabemos. Mas eu entendi que deveria ser feito dessa maneira. Eu tinha um diagrama um pouco maior, mas eu tinha um diagrama de 3 estados, assim, de poucos estados, né? 3 estados é como esse que eu desenhei aqui no caderno. Eu tive, ainda sobre as técnicas de teste, tinha uma questão de tabela de decisão, e essa tabela de decisão ela tinha 3 colunas. Nessas 3 colunas eu tinha 2 ou 3 condições e 3 ações. Essa eu fiquei confusa para resolver pelo seguinte, porque eu sempre fiz exercícios e estudei tendo apenas uma ação. Por exemplo, tenho 2 condições. Aquele exemplo lá da senha. Se a senha for verdadeira e o usuário for verdadeiro. Então, eu tenho aí 2 condições, né? De senha e usuário verdadeiro. E a ação é acessar o sistema. Então, eu tenho para 2 condições uma ação. E todas as coisas que eu estudei, eu tinha N ações, N condições para uma ação. E essa veio com uma novidade. Eu tenho mais de uma ação, né? Eu tinha lá 3 ações para um conjunto de condições. Então eu fiquei confusa. O que esperavam de mim? Mas eu marquei, vou como se fosse, eu vou seguir como se fosse uma ação só e vou marcar essa opção, vou usar a lógica de uma ação só. E aí, como eu tinha 3 colunas, tenho um caso de teste para cada coluna, tenho 3 casos de teste, foi essa opção que eu marquei. Mas eu não tenho certeza porque como eu tinha mais de uma ação, mas associada, mas sei lá, se eu tivesse a mesma situação de usuário, um sistema de usuário e senha, e uma das colunas fosse usuário válido, senha válido, a ação entrar no sistema e uma segunda ação, sei lá, mostrar foto do usuário, eu acho que eu estaria executando um teste só, não mais do que um, embora eu tenha mais de uma ação associada. Então eu usei essa lógica, tenho 3 colunas, tenho 3 testes para fazer, tenho que combinar um conjunto de condições e verificar se as ações estão sendo executadas. Então, embora seja mais de uma ação, eu creio que é um teste só. Coloquei aí que eu tinha 3 casos de teste. Depois, debatendo com algumas outras pessoas que estavam fazendo a prova também, ou teve outras pessoas que marcaram outras opções, então não sabemos essa. Depois eu tinha uma pessoa que eu conversei me falou que tinha marcado a opção de 5 casos de teste. Não sei qual a lógica ela usou, eu perguntei, enfim, não soube muito me dizer. Eu usei a lógica de um teste por coluna.
embora mesmo eu tendo mais de uma ação. Ela me falou, me justificou que botou 5 justamente por ter mais de uma ação, mas eu não sei como isso impactaria, como eu ter mais ações faria com que meus testes fossem feitos de outra forma. Não compreendi muito bem. Depois eu tinha uma questão de cobertura de decisão e cobertura de instrução / comando com um diagrama. Essa questão, ela me dava um diagrama assim parecido com esse diagrama de estados. Era um diagrama, não era um diagrama de estados, mas era um diagrama onde eu tinha diversos nós e eu tinha, nesses nós, eu tinha setas, né, indo de um nó para o outro. Por exemplo, eu vou tentar desenhar aqui. Não era bem isso, mas era algo mais ou menos assim. E essa questão eu acho que eu errei, mas sei lá. Era algo mais ou menos assim. Era um diagrama grandinho, assim, mas eu vou botar eu botei aqui só 4 nós para simplificar. Então eu tinha um diagrama mais ou menos nesses moldes, assim. Eu tinha nós, onde eu tinha 2 opções de saída, e eu tinha nós, onde eu tinha uma opção de saída só. Então, o que eu entendo agora, explicando, eu acho que eu entendi até que eu errei, mas eu entendi que aqui eu tenho uma opção verdadeiro e falso, eu tenho, né, um condicional, eu tenho aí um if positivo, um if se deu certo, um if se não deu certo. E aqui eu não tenho, mas eu lembrei agora que eu tenho situações em que eu não tenho isso explícito, né? Então aqui, embora não tenha um else, eu só tenho o if, só tenha, né, o if, eu tenho um else oculto aqui, então eu não sei, né? Mas eu fui pela lógica de que se eu tenho 2, eu tenho 2 caminhos a verificar. Mas enfim, ele me dava um diagrama e falava assim, e me dava 2 caminhos que ele percorria. Por exemplo, ABCD e AD, por exemplo, né? Digamos que ele diga que eu percorri esses 2 caminhos. ABCD e AD. Né? Eu não fiz outros caminhos, eu fiz só esses 2, digamos. Ele me deu 2 caminhos, né, nesse diagrama e perguntou, executando esses 2 caminhos, qual a cobertura de instrução e de decisão? E aí tinha 4 alternativas. Dessas 4 alternativas, mesmo que a gente não entendesse nada daquele diagrama, a gente sabendo a teoria, a gente eliminava 2 questões. O que diz a teoria? A teoria me diz que eu ter 100% de cobertura de decisão me garante 100% de cobertura de instrução, mas o contrário não é válido. Então, com isso eu eliminava 2 questões, 2 alternativas que me diziam que eu tinha uma cobertura de instrução superior à de decisão. Isso nunca vai acontecer. Então, me sobraram 2 alternativas. Uma me dava que eu tinha... Lembrei agora, eram 6 nós no diagrama. Uma me dizia que eu tinha 100% de cobertura de instrução e 50% de decisão, e outra me dizia que eu tinha 100% de instrução e 75% de decisão. Eu marquei essa, porque eu não cheguei nem nos 50% e nem nos 75%, mas eu cheguei mais perto de 75% do que dos 50%, então eu marquei essa. Mas eu não fui muito inteligente, porque se eu tenho 6 nós e eu cobrir 5 ou 4 nós, eu não tenho 75% de 6. Então eu nunca ia chegar nesse resultado. Só que se eu cobrir 3 nós, eu tenho 50%. Então eu deveria ter chutado no 50%. Mas eu chutei no 75% porque eu não sei se eu não entendi a questão, enfim. Mas ficou mais próximo de 75%, porque eu cobri ali 4 nós, então eu
Bom, tô mais para 75% do que para 50%. Mas eu... Não que esteja mais para 75%, mas enfim, não é 50%. Então eu, bom, vou no 75%. Então essa eu acho que eu errei, porque não deu 75, né? Nem 50 meus cálculos, né? Mas enfim. O pessoal que eu conversei marcou aí 50. Eu acho que eles acertaram neste caso. Depois eu tinha uma pergunta, mais uma pergunta igual ao simulado oficial, que era o que determinava o nível de risco, né? A gente sabe que é a probabilidade de impacto que determina o nível de risco, né? Então, se eu tenho algo com uma grande probabilidade de acontecer e se essa coisa acontecer, o impacto negativo vai ser grande, então eu tenho um alto nível de risco. Então, é sempre essas duas variáveis que a gente tem que avaliar. Depois eu tinha 3 questões relacionadas à estratégia de teste. Eu acho que é estratégia, se não me engano, isso aqui é estratégia. Aí eu falava assim, um teste baseado em risco, o que ele é? Ele é reativo, ele é analítico, daí eu marquei analítico, né, acertei. Depois ele falava se eu tenho um teste sistemático, aí tinha alternativa lá metódico. Depois ele falava sobre um teste consultivo, tinha alternativa dirigido. Depois eu tinha uma questão sobre por que usar diretrizes para a utilização das ferramentas. Eu tinha 2 questões sobre ferramentas. Aí tinha uma opção para avaliar o custo-benefício e uma outra opção de que é um fator de sucesso de implantação. Fiquei um pouco na dúvida entre essas duas, mas essa eu acertei. Eu marquei que é um fator de sucesso para implantação. E essa eu fiquei na dúvida na hora, mas daí depois eu cheguei em casa, depois da prova, abri o sílabas e tava lá como fator de sucesso. Então, essa eu acertei. E aí, por último, por que fazer uma prova de conceito de uma ferramenta? Aí tinha uma opção que era verificar a utilidade da ferramenta e uma outra opção que era sobre a adequação da ferramenta à infraestrutura da organização. Também fiquei um pouco na dúvida das duas, marquei a da infraestrutura e acertei.